Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa mais um programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil. Em agosto, comemora-se o Dia do Advogado. A OAB preparou diversas ações para o mês. A advocacia brasileira, assim como a maior parte do mundo, passa por profundas mudanças. O momento de crise trouxe a necessidade de muitas adaptações, mas também trouxe muitos ensinamentos para o exercício da profissão. Quem comenta a data é o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz. Veja comigo. Nesse Dia do Advogado diferente, eu quero cumprimentá-lo e dizer de forma muito franca que a advocacia vai ser definitivamente alterada, o seu exercício profissional será outro, o paradigma de exercício profissional da advocacia será novo. Os tempos da tecnologia vieram para ficar e essa crise só deixou isso mais agudo. O que não significa nem que seja bom ou ruim, é um fato. Nós temos é que lutar para que mesmo com a telepresença, com a permanência dos sistemas de informática que possibilitaram que continuássemos trabalhando no meio dessa crise, que nós possamos também ter a ampla defesa, o contraditório, a sustentação em tempo real. Nós somos contrários a audiências de instrução por telepresença, porque elas não substituem a audiência presencial e acreditamos que não é possível construir um judiciário apartado da cidadania, um judiciário longe do povo, um juiz que de casa despacha sem sentir no dia a dia, na organização do trabalho no seu cartório, qual é efetivamente a sua demanda. Então, esse judiciário apartado da realidade não pode nascer desse momento de transição, que a transição seja para melhor, que a gente venha somar serviços ao exercício da advocacia, que nada mais são do que serviços ao dispor do cidadão. Parabéns pelo Dia da Advocacia. Também no mês da advocacia, a OAB Nacional lança a campanha em defesa das prerrogativas das mulheres negras advogadas. O presidente Felipe Santa Cruz fala sobre a importância de realizar esse debate. Vamos tolerar a redução de nenhuma prerrogativa e dizer que não temos medo de enfrentar o machismo, o racismo, que são chagas da sociedade brasileira. Eu sei que muitos preferiam não discutir esse tema, optam no seu dia a dia por não discutir esse tema. Agora, não discutir esse tema é esconder a verdade, é dizer que há igualdade onde não há. A igualdade é apenas legal, mas ela não é efetiva. Vamos enfrentar esse debate. A campanha é realizada em conjunto com a Comissão Nacional da Mulher Advogada e da Comissão de Promoção da Igualdade. O debate é fundamental e necessário no combate ao racismo e às desigualdades. Essa é uma campanha que nasceu a partir da constatação de uma série de violações no exercício da profissão sofrido por várias advogadas negras que denunciaram junto à Comissão Nacional de Promoção de Igualdade e à Comissão Nacional da Mulher. Então, assim, nós resolvemos e entendemos que seria apropriado lançarmos essa campanha com vistas a não só denunciar esses fatos, como também conscientizar a essas mulheres advogadas que trabalham e no seu dia a dia elas precisam estar no foro para atender às demandas dos seus escritórios, de que esses espaços também pertencem a ela por uma questão de legitimidade. Então elas precisam se apropriarem desses espaços, chegarem com altivez e chegarem para o exercício das suas profissões como qualquer outro profissional e, em contrapartida, elas também deverão ser recepcionadas por magistrados, serventuários, delegados, membros do Ministério Público, devem ser também acolhidas como são os demais profissionais. Sabemos que as estruturas e as instituições, elas estão impregnadas de discriminações contra a mulher e contra negros, mas esse é o momento
de nós desconstruirmos esse tipo de pensamento que permeia o imaginário coletivo, não só da sociedade como um todo, mas também ele está impregnado nas instituições jurídicas. Portanto, colegas, vocês, advogadas negras, não temam, continuem denunciando e entendam que todos os espaços pertencem a todas nós. Na mesma linha, a advogada Daniela Borges, presidente da Comissão da Mulher Advogada, reafirma a necessidade de se combater o racismo. O racismo estrutural que persiste em nossa sociedade marca a vida das advogadas negras com desafios, preconceitos e violações de prerrogativas próprios. E é preciso trazer à luz essa realidade. Mais do que isso, são necessárias ações institucionais e o compromisso individual e coletivo no enfrentamento desse racismo. E essa campanha é uma ação nesse sentido. Já o advogado Alexandre Oguzuco, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, destaca a luta das advogadas negras e o debate sobre a diversidade nas instituições. Em bom tempo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pautou o racismo na advocacia. As ofensas raciais contra as mulheres negras advogadas, reveladas nos depoimentos exibidos nas redes sociais da OAB, são impressionantes. Mostram que o racismo está enraizado no Brasil e funciona como uma forma qualificada de negar as prerrogativas das advogadas e dos advogados afrodescendentes. É preciso reagir, e esta reação será mais eficaz se as ações e iniciativas partirem da OAB Nacional. Foi por isso que apresentamos a proposta da criação de um canal direto de denúncias no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para receber os relatos de violações às prerrogativas agravadas pelo racismo. Disso demandaria a formação de um grupo qualificado de profissionais multidisciplinares para as iniciativas eficazes tendentes a eliminar este mal que vive entre nós. Diga não ao racismo. Advogadas e advogados negros importam. Diversas mulheres negras advogadas participam da campanha, compartilhando depoimentos de episódios de racismo na profissão. Vamos conferir o trecho de um dos relatos. Falar sobre a violação das prerrogativas dos advogados é sempre um assunto importante, porém sensível para mim, porque em 2012 eu tive uma violação muito séria ao acompanhar uma atividade policial próxima à minha residência, juntamente com líderes comunitários. Eu acabei detida, permaneci por mais de 10 horas detida e em momento algum acreditou-se que eu era advogada. Ao contrário, fui aviltada, sofri violência até física. E aí você se questiona qual a razão de não se acreditar no que eu estava falando. Eu não tenho dúvidas que isso foi influenciado pela questão racial, porque ainda há uma dificuldade de se atribuir, principalmente à mulher negra, o papel social de advogada. Espero que isso nunca mais aconteça com ninguém. A advogada Jaqueline Correia também conta a sua história. Veja comigo. Eu entendo que nós, população negra, enfrentamos as interfaces do racismo durante toda a nossa vida, em todos os campos. E na advocacia não é diferente. Eu, desde que comecei a atuar, eram incansáveis as vezes que eu chegava na delegacia e me questionavam se eu era a mãe do menor em conflito com a lei, ou a esposa do averiguado, ou a irmã. E isso passou a ser uma constante, né? E quando meu rosto passou a ser comum, eles perguntavam: conselheira tutelar? Inúmeras vezes barrada na porta do fórum, em presídios inclusive. Acho que eu nunca consegui entrada sem que consultassem se a minha OAB era realmente verdadeira. Acho que, a princípio, eu não fazia essa análise com um olhar voltado para as prerrogativas da advocacia. E entendo que é necessário e urgente que, quando se discuta prerrogativas da advocacia, tenha um olhar especial para a advocacia negra. E
o quanto nós temos cotidianamente os nossos direitos violados. No canal Prerrogativas, em www.prerrogativas.com.br, você confere todas as informações e orientações sobre as prerrogativas profissionais das advogadas e dos advogados. Voltamos daqui a pouco com mais informações sobre a OAB Nacional. Eu te espero aqui. A advocacia segue o seu caminho, enfrentando desafios, se renovando, se reinventando. Para continuar oferecendo um serviço de qualidade a todos os brasileiros e escrevendo uma bela história de luta por um país mais justo, livre e democrático. Advocacia é dedicação, é superação, é coragem. Estamos de volta! A advocacia brasileira obteve uma grande vitória. O Congresso Nacional derrubou o veto aos projetos de lei da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que pretendiam alterar a Lei 8.906 de 1994 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e o Decreto-Lei 9.295 de 1946, que tratam da natureza técnica dos serviços ofertados pelos profissionais da advocacia e da contabilidade. A ordem se manifestou contrária ao veto e agora agradece ao Parlamento pela importante derrubada do veto ao PL da OAB. A Ordem e a Comissão Nacional de Advocacia Pública realizaram o debate Advocacia Pública, Institucionalidades e Prerrogativas na Atualidade. O evento virtual discutiu os atuais desafios relacionados à advocacia pública. Uma semana, às vezes, o advogado peticiona num estado, na outra no outro, sem sair do Distrito Federal. Esses serão os grandes temas da advocacia. Está mudando o paradigma de exercício profissional. Ela se nacionalizou mais do que nunca e a nossa advocacia até está, digamos assim, ela está... tem os apetrechos necessários para enfrentar isso, em especial a sua inscrição nacional, o seu exame de ordem, Estatuto Federal, o que nos faz a maior advocacia, entidade de classe da advocacia no mundo. O presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública, Marcelo Terto, destacou a atuação da advocacia pública e privada com base na Constituição Federal. Um debate construtivo, que pode ser crítico, mas construtivo, em favor de uma nova consciência e uma nova percepção também de atuação da advocacia pública, passados mais de 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. Essa carta que discutíamos há 2 dias atrás no evento da AGU, que é o ponto de partida, ela não é o ponto de chegada, ela é um trampolim, ela nos impulsiona sempre a perseguir o melhor, na economia, na sociedade e também no mundo do direito, que para nós advogados é uma ferramenta de interlocução para legitimar a política. O presidente Marcos Vinícius, por muito tempo, defendeu a política porque ela é um avanço, ela representa um espaço de avanço civilizatório e não pode ser criminalizada. Ela tem que ser ajustada e adequada às circunstâncias. Ela é uma arte. E o direito a acompanha para oferecer estabilidade e segurança jurídica. É para isso que o advogado serve, seja em que função e que interesse represente, público ou privado. O nosso maior compromisso é com a Constituição, é com a ordem jurídica e é com a sociedade brasileira. Daí porque somos também a única profissão com assento constitucional, independentemente dos interesses que representemos. O membro honorário vitalício e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, Marcos Vinícius Furtado Coelho, também participou do evento. Se o cumprimento da Constituição, se o respeito à dignidade da pessoa humana,
a observância das ciências, se isso é algo exigível em tempos de normalidade, é muito mais necessário em tempos de crise como que vivemos. Não é possível que a humanidade não aprenda com os erros do passado. Tivemos 2 grandes guerras mundiais na primeira metade do século passado, a gripe espanhola, a guerra entre a China e o Japão, regimes implantados que desrespeitaram o Estado de Direito, mais de 150 milhões de vidas humanas retiradas naquele período da história da humanidade. É um período bem recente. Cerca de 5% da vida humana existente no planeta Terra foi perdida durante essa primeira metade. E essa tragédia teve que ocorrer para que os seres humanos, a humanidade, pudesse então entender que, ao invés do ódio, deveríamos ter o diálogo. Ao invés das guerras, a diplomacia. Ao invés dos governos autoritários, nazifascistas, governos com respeito às leis e estados constitucionais. Quer dizer, e a segunda metade do século passado foi uma segunda metade de mais progresso, de desenvolvimento, de respeito à dignidade da pessoa humana, de declaração de direitos das pessoas, de criação de uma entidade como a Organização das Nações Unidas. Então a humanidade aprendeu com esses erros. E agora que vivenciamos essa terceira grande guerra de natureza sanitária, não podemos repetir erros do passado. Ainda sobre o combate ao racismo, a Ordem dos Advogados do Brasil manifesta seu repúdio à inaceitável declaração da juíza Inês Machalec Zapelon, da primeira vara criminal de Curitiba, que praticou racismo ao proferir uma sentença condenatória. Em sua decisão, a magistrada faz afirmações relativas à cor de um cidadão como algo negativo. O presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, defende a apuração do caso. A resposta deve ser dura, equilibrada, garantida ampla defesa, mas nós não podemos aceitar que o juiz, que é a voz do Estado, que dita, a aplicação da lei, possa incorrer num critério racista para a aplicação de uma pena. Mais uma live OAB pela Democracia foi realizada. A edição de 16 de agosto contou com a participação dos presidentes das seccionais do Centro-Oeste, que discutiram o papel da advocacia na luta pela manutenção do Estado Democrático de Direito. Acesse os nossos canais no YouTube ou no Facebook e reveja o evento completo. A reforma tributária continua na pauta da Ordem. O presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, fala sobre a importância de reformar o sistema tributário brasileiro e do posicionamento da OAB sobre o tema. A Ordem não se furta a qualquer debate, ela não se omite. Nós podemos errar, mas a Ordem dos Advogados não pode se omitir. Eu fui ao presidente Rodrigo Maia, a quem agradeço o espírito de diálogo, a assessora especial do Ministério da Economia, apresentar as nossas propostas. Primeiro, reafirmar que somos a favor de uma reforma tributária, sim, de verdade. Uma reforma tributária que verdadeiramente emancipe o cidadão, o contribuinte, das chagas desse momento. Agora, nós não podemos concordar com uma proposta de aumento de real de carga tributária, seja com a criação da CPMF com outro nome, seja na unificação de alíquotas nessa nova CBS, que aumenta imposto de 3,65 para 12. Até apresentamos propostas que visam aprimorar essa proposta do governo, mas o ideal é que o Congresso Nacional leve à frente as PECs que já estão tramitando com grande debate da parte dos parlamentares. Termina aqui o programa especial da OAB. Obrigado por nos acompanhar. Para saber tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo, é só seguir a gente nas redes sociais. Você também pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Tchau e até mais!